Hã? Ah. Ah. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma, falando sério de política, sim. E não mente pro tio, que o tio tá aqui, vai sempre desmentir as fake news. Gente, o que a gente está observando hoje na internet é algo de louco. Primeira coisa, o Mark Zuckerberg do Facebook fez aquela declaração dele, que na realidade o que ele está dizendo ali? Tá liberado geral, pode meter fake news e nós vamos derrubar governo. É isso aí que ele está dizendo. Já aquele Elon Musk já teve que ser enquadrado e foi enquadrado pelo Xandão. E agora a Paquita lá do Trump vai também ser enquadrada. Bom, gente, aqui esse pessoal, eles representam o capital, sim. São os grandes capitalistas, aquilo que a gente fala da grande burguesia. São eles que detêm hoje o poder da mídia, né, de massas, que são os aplicativos e também a comunicação que vai direta, né, às pessoas. Esse pessoal, eles sempre quiseram poder, e isso não é nenhuma novidade para nós, principalmente do campo de esquerda. Agora, não sendo novidade para nós, não queira dizer que a gente também não tem que usar as mídias ao nosso favor. Nós temos que sim, temos que denunciar os fascistas, temos que denunciar a extrema-direita toda vez que eles fizerem uma cacaca aí fora, entendeu? E toda vez que eles botarem as unhas de fora, nós temos que cortar. Esse é o nosso papel. Cada vez mais colocar eles na defensiva. O que eles querem? Eles querem derrubar o governo Lula, como fizeram com a Dilma no golpe de 2016. É isso que eles querem fazer. E o governo Lula, ele tem que se cuidar. Porque entre ele lá, o seu governo, também tem gente lá do Centrão, tá? Que fazem também esse trabalho também. Então tem que se antenar muito, porque hoje, os teus aliados de hoje pode ser a tua oposição amanhã, e nós sabemos muito bem quanto a isso, né? Logo, logo, nós vamos ter o Bolsonaro na cadeia. Tá chegando próximo, tá chegando perto. A Polícia Federal hoje mesmo já apresentou um relatório com um pendrive, que ali diz, até tem filmagem do Cid fazendo negociação com as joias, está mais do que colocado, que Bolsonaro roubou as joias, que é as joias sauditas, que foram um presente para o governo brasileiro. Por que ele fez isso? Por que ele se mandou para os Estados Unidos e não deu a posse para o Lula? Para já negociar, para ter dinheiro, para fazer o golpe. Só que o golpe deles foi frustrado, graças ao nosso ministro da Justiça na época, o nosso Dino, que hoje é ministro do Supremo. E tá lasqueando esse pessoal lá quanto a essas emendas impositivas, as ditas, que eu chamo de bolsolão. Na realidade, o pessoal tenta dosar a pílula, chamando emendas secretas, emendas impositivas. É bolsolão! Sim, bolsolão! O Bolsonaro abriu a chave do tesouro pro Lira para ele não tomar um impeachment. E foi tantas cacacas que ele fez, tanta cacaca, que se a gente tivesse naquela época um Congresso independente, com deputados independentes, com deputados que realmente, né, lutem pelo Brasil e pensam a Constituição, o Bolsonaro já tinha tomado impeachment já no primeiro ano dele. Quando ele começou a botar as unhas de fora querendo um golpe de Estado. Ou seja, ele estava rompendo com o juramento
que ele fez na posse dele. E foi o quê? Cumprir a Constituição. Não vem com esse papo de ficar nas 4 linhas. Mentira! Nunca ficou nas 4 linhas. Tentou depois fazer um golpe para depois tomar conta e transformar o nosso país numa ditadura. E hoje lá no Congresso nós temos um monte de deputado golpista. Um monte de deputado que se alia às fake news, para tentar se reeleger em 2026. É isso que nós temos que ficar de olho nesse pessoal. E esse pessoal a gente não pode votar, porque nós pertencemos a uma classe, a classe proletária, a classe dos trabalhadores, dos explorados, daqueles que são cotidianamente, que sofrem diretamente, né, com a exploração da burguesia, do capital. E o Brasil hoje está numa grande disputa entre o setor progressista, que é aqueles que tentam viabilizar as políticas públicas de acesso para todos os brasileiros, e aqueles que querem apenas o poder. É justamente isso. Eles querem o poder pelo poder para fazerem todo tipo de bandalheira. E hoje, uma parte deles está prestes a ir para a cadeia. O homem já está inelegível. O pai daquele que fez a fake news do Pix. Quero saber se no Senado, o presidente do Senado vai enquadrar o Ditacujo que fez fake news sobre o Pix. Quero saber se o presidente do Legislativo, do Congresso, vai enquadrar em comissão de ética as várias e várias tentativas de uma narrativa de golpe para todos os deputados envolvidos em golpe, na tentativa de golpe que houve contra o Brasil. Até agora não se falou nada disso. Girão e Companhia Limitada, que até dentro do Congresso fizeram ali uma reunião com um bando de golpistas que estava na frente dos quartéis, até agora não se falou nada disso. Temos que cobrar isso aí. Esses são deputados e senadores golpistas. Esses não querem democracia. Esses querem romper com a democracia. Esse pessoal tudo, eles rasgaram o juramento deles quando eles foram impulsados como deputados federais e senadores. Não sei se você sabe, mas todo deputado federal, todo deputado estadual, vereador, senador, prefeito, governador e o presidente tem que fazer um juramento em cima da Constituição, de fazer valer a Constituição. Um juramento de obedecer a Constituição. E nessa Constituição, gente, está o Estado Democrático de Direito. Aquilo que todo mundo fala. O que é o Estado Democrático de Direito? Artigo 5º da Constituição. No artigo 5º tem várias seções ali, onde é que são ditos os teus direitos. Direito teu, cidadão. Que eles, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos aqui de Porto Alegre, presidente da República, tem que fazer valer a Constituição. E valer a Constituição não é apenas dar uma lidinha, não. Tem que pegar lei por lei, artigo por artigo e aplicar a lei. Por exemplo, o Bolsa Família. Bolsa Família é um direito constitucional, não sei se vocês sabem. Ele é um direito constitucional. Está ali no artigo 5º, no qual o brasileiro tem que ter o direito a ter uma vida digna, um salário digno, um ganho que dê para ele comer, dê para ele se vestir, dê para ele viver, ter moradia, ter estudo, ter segurança, e ter acesso a todos os serviços do Estado. Ali no artigo 5º, é só vocês pegarem a Constituição e ler o artigo 5º. Vocês vão ver que ali está todos os teus direitos.
na Constituição. E a Constituição é lei, é a lei maior. E depois, abaixo dela, vem as codificações. Vem o Código Trabalhista, o Código do Trabalho, a CLT, vem o Código Penal, vem o Código Civil, vem o Código Comercial, que nós temos também, não sei se vocês sabem, nós temos o Código Comercial, o Código Administrativo, que regula o serviço público, entendeu? E diz como é que tem que ser o serviço público. Então, se vocês estão com a Constituição, pegue a Constituição aí, gente. Pegue a Constituição na mão e leia o artigo 5º. Vocês vão ver que no artigo 5º está ali todos os direitos de vocês, como o Bolsa Família. O Bolsa Família foi uma regulamentação que fizeram da Constituição de 88 sobre o artigo que diz que o cidadão vai ter direito a uma vida digna. A transferência de renda é justamente isso, que é para dar condição para ti, para aquelas pessoas que estão em situação, né, de vulnerabilidade social, ou seja, aquelas pessoas que realmente não conseguem emprego. Por quê? Não estudaram, porque não tiveram acesso a estudo, porque não tiveram acesso, muitas vezes, né, às condições para te trabalhar como profissional, pessoas doentes, pessoas que vivem em regiões inacessíveis, que não conseguem ir para o trabalho, e várias outras famílias, por exemplo, que vivem abaixo da linha da miséria. Vem cá, eu pergunto para vocês, se você tivesse numa situação dessa, você aí, que fala tanto do Bolsa Família, você sabe o que significa o Bolsa Família, o pequeno comerciante do bairro? Você sabe o que significa? Você sabe que o Bolsa Família, ele ajuda a economia local? Aquela pequena cidadezinha que não tem uma indústria, que tem poucos comércios, e que o comércio, na maioria das vezes, são comércios familiares, e qual tem uma grande população que está fora do sistema produtivo de emprego. Você sabe que aquilo ali é importante, o Bolsa Família é importante para essas pessoas. Por quê? É importante até para a cidade. Porque com aquele dinheirinho do Bolsa Família, eles compram nesse comércio, que é familiar também. Esse comércio, ele gera imposto, entendeu? Porque daí ele paga imposto, ISSQN, ICMS. E esse imposto volta em saúde, educação e segurança. É isso que é o Bolsa Família. Esse pessoalzinho aí, ó, da extrema direita, e até pessoalzinho que depende do Bolsa Família, mas falam mal do Bolsa Família, né? Eles dependem do Bolsa Família. Porque quando tu vai lá, ó, quando tu vai no posto de saúde, certo? Quando tu vai no posto de saúde, tu é atendido por um enfermeiro, é ou não é? Por um médico. Tu fica lá sentado numa cadeira, tu tira a tua pressão. Depois de consultar o médico, tu recebe o remédio. E de onde é que tu acha que vem esse dinheiro? De onde é que tu acha? Dos impostos. E quais são esses impostos? Do ICM, do ICMS, do imposto de renda, né? E o dinheiro do ICMS é em cima do consumo. Ou seja, o Bolsa Família, ele ajuda o comércio, que ajuda o governo, que ajuda você. Vocês viram o que é? Quando a gente fala em roda da economia e da produção, a gente fala isso. Uma coisa depende da outra na tua cidade. Uma coisa depende da outra no teu estado. Infelizmente a direita não está nem aí para isso, porque eles não gostam de pobre. Você se lembra que tinha um personagem no programa do Chico Anísio, que é ao ar, né, toda semana, né, lá no Plim Plim,
Vocês se lembram? Pois é, tinha um personagem que era assim, ó. Odeio pobre! Odeio pobre! Quero que pobre se exploda! É isso que a burguesia pensa de você. É isso que a direita pensa de você. Ele quer que você se exploda. É isso. Então hoje nós conversamos sobre Bolsa Família. Depois nós vamos conversar sobre as políticas, né, de acessibilidade que devem ser implementadas na sua cidade. Entre elas, a política de acessibilidade. Você sabia que na Constituição brasileira consta ali que as pessoas têm direito de ir e vir? E esse direito de ir e vir quer dizer o quê? Para as pessoas cadeirantes, elas têm direito a transitar na cidade livremente. E eu pergunto para você, o seu prefeito está fazendo obras de acessibilidade na sua cidade? O seu vereador se preocupa com isso? Faça a perguntinha. Basta tu ver, abre a janela da tua casa e abre a porta da tua casa, dá uma caminhadinha na tua rua e vê se tem acessibilidade. Melhor ainda, pede emprestado uma cadeira de rodas, né, e sai por aí andando. E daí tu vai ver as dificuldades que às vezes os cadeirantes têm. Pega um óculos escuro onde tu não vê nada e pega um bastão e sai por aí como uma pessoa com deficiência visual. E daí tu vai sentir na carne, gente. A gente só se preocupa quando sente na carne. E eu pergunto, na tua Câmara de Vereadores, tem algum cadeirante, vereador? Tem algum com deficiência, né, visual? Tem algum cego? Bom, cego todo mundo, aqueles vereadores tudo são. Mas eu estou perguntando, se tem algum deficiente visual com necessidade como vereador? Tem? Não tem. Então, como é que eles vão pensar em direito para vocês? Outra questão também que nós vamos abordar aqui, no Falando Sério de Política, né? Que é, hoje em dia, que a direita bate em cima pra caramba, que é as cotas, o significado dessas cotas. Gente, as cotas é que vocês são de uma geração, muitos aí que estão me escutando, são da geração de 90 para cá, tá? Nasceram na década de 90. Eu nasci em 67. Eu cresci na década de 70. Se a minha família não tivesse condições para me pagar, para me colocar numa faculdade, certo? E se eu não passasse numa faculdade federal, eu teria que ir e fui estudar numa faculdade particular. Muitos dos meus colegas que estudavam, que vinham, né, que as famílias eram proletárias, né, porque a minha família é uma família pequena burguesa, né? Eu nasci em família pequena burguesa. Deixar bem claro isso, que eu vou explicar bem da minha origem de classe e por que eu me considero e tenho orgulho de dizer que eu sou um traidor de classe, porque eu sou contra a classe minha de origem, apesar de reconhecer todas as condições que eles me deram na vida, para mim poder chegar aqui na frente de vocês e falar o que eu estou falando, com experiência, sabendo o que eu estou falando. Certo? Então, as políticas de cota, na minha época, não tinha. Por exemplo, o filho do trabalhador, o filho do empregado, do meu avô, do meu pai, né, da minha mãe, da minha avó, ele, no máximo, chegava a ter o primeiro grau completo. O segundo grau, ali arranhando, né?
E o curso superior desistia. Porque na época tinha só 2 tipos de curso superior, universidades. A federal e a particular. A federal, na minha época, curso de manhã e de tarde. Eram muitos poucos cursos que tinha à noite, que eram 100% à noite, quase nenhum. Quando que um filho de trabalhador poderia entrar para uma faculdade federal naquela época, vindo de uma escola pública, competindo com um estudante como eu, que sempre estudou em escola particular, certo? Sempre estudei em escola particular. O único momento que eu fui para a escola pública foi no ensino médio. No final do ensino médio. Quando um filho de trabalhador conseguiria, naquela época, estou falando década de 70, década de 80, década de 90, chegar à universidade privada e ter acesso à universidade, aos saberes, saberes do direito, da medicina, até mesmo se é um professor na universidade privada, tendo que sustentar a sua família, trabalhar de manhã e de tarde. Quando que as universidades, as únicas que ofereciam cursos noturnos, por incrível que pareça, eram as privadas. E tu sabe como é que esse estudante ele conseguia fazer o curso na faculdade privada? Através de um crédito chamado crédito educativo, CREDUC, que as universidades privadas, elas tinham. Cobravam horrores, no CREDUC. Cobravam horrores, juros estratosféricos. Então, o filho do trabalhador, ele tinha que arranjar um emprego de manhã, um emprego de 8 horas, para pagar, no final do mês, o CREDUC, o crédito educativo. Porque senão ele não se formava. Ele não se formava, ele não ganhava o seu diploma. Se ele não pagasse, ele não ganhava o seu diploma. Teve um tempo que o pessoal começou a entrar com ações judiciais para garantir a liberação do diploma, da diplomação, a graduação. Então, quando houve, no governo Lula, ProUni, houve a política de cotas, tanto nas universidades federais, públicas, como nas universidades particulares, certo? As pessoas puderam entrar. Principalmente nas universidades públicas. O sistema de cotas, ele te dá essa condição de igualdade. É isso que a burguesia não gosta. Ele não gosta que o seu filho, estude junto com o filho da empregada. Ele não gosta. Porque a empregada tem que se colocar, a doméstica, a diarista, ela tem que se colocar no lugar dela. O dono da indústria, ele não gosta que o operário que está ali na linha de produção tenha o filho dele estudando na mesma universidade que o filho dele. Por quê? Porque na cabeça e na cachola do burguês, operário tem que ficar no seu lugar. É isso que eles pensam. É isso que a burguesia pensa de ti, meu camarada. E tu ainda defende esse povo, meu. Acorda, bicho. Deixa de ser pobre de direita. Deixa de ser pobre de direita. Porque esses caras da direita só pensam no umbigo deles. Eu gosto de usar, às vezes, para meus alunos, a seguinte analogia. Existia antigamente no sistema colonial brasileiro os donos da Casa Grande,
Esses donos da Casa Grande, eles tinham seus capitães do mato, que geralmente eram ex-escravos. Era um escravo ou um semi-escravo, mas que ele pagava, diferenciado, que era para controlar os escravos da senzala. Então a analogia usa assim: o dono da Casa Grande, ele convida para o banquete, ele faz um banquete, onde ele, né, junta todos os coronéis, né, nesse banquete. A sobra dessa comida, ele chama o capitão do mato e diz assim: viu? Agora tu pode sentar na mesa e comer a mesma comida que eu como. Tu é igual a mim. Só que o dono da Casa Grande, ele chama o capitão do mato para comer na cozinha e serve os restos deles. É isso. O pobre de direita é isso. O capitão do mato, ele acha que também é dono da fazenda. Então ele tem que cuidar da fazenda. Então ele não pode deixar nenhum escravo fugir. Ele tem que punir os escravos. Ele é que dá a chibatada, não é o dono da fazenda. O dono da fazenda tem que ser um bom moço para todo mundo. Ah, o cara é bom! Viu? Tô até com o chapeuzinho de coronel, viu? Justamente por causa disso. Ah, ele é bom, ele é santo. Ah, é o doutor tal, fulano tal. Mas quem aplica diretamente, né, aqui, a chibatada é o capitão do mato. O trabalho é esse. É a mesma coisa com o pobre de direita. Quando ele apoia a burguesia ou apoia a direita, ele está te dando uma chibatada. E tu, pobre de direita, que tem essa concepção de direita, de defender a burguesia, de defender os costumes que não são teus, mas são da burguesia, que coloca isso na tua cabeça como se os costumes deles fossem teus, né? Tu, pobre de direita, come os restos da burguesia. Tu te alimenta dos restos da burguesia. Daí, quando o escravo e o proletariado se rebelam, adivinha para quem sobra? Porque o burguês, ele vai entrar no avião e vai se pirulitar do Brasil. Ele entra no avião e se pirulita. E sobra para quem? Para quem sobra para responder perante a população que se rebela, o proletariado que se rebela? Quem? É o pobre de direita. É o capitão do mato. Porque a burguesia quer salvar a própria pele. E se precisar entregar o capitão do mato para acalmar a turba enraivecida, com tanta escravidão e tanta chibatada, ele entrega. Porque tu, pobre de direita, não significa nada para a burguesia. E é assim a sociedade. É assim que funciona a sociedade. Hoje vocês têm um exemplo, por exemplo. O Cid, que está preso hoje, o Cid, ele é o capitão do mato. Por quê? O Bolsonaro usou ele, os generais usaram ele, os generais golpistas usaram ele, os políticos usaram ele. E agora que se dane. Aquele pessoal que está lá na Papuda e na Colmeia, lá do 8 de janeiro, que fizeram aquele quebra-quebra, eles são os pobres de direita. E cadê a burguesia? Cadê o velho da van, que deu até barraquinha para eles? Cadê a Zambelli? Que
estava excitando o pessoal a ir lá e ocupar e fazer revolução, a dito golpe em 72 horas. Cadê? Cadê o Girão? Girão! Cadê o Girão? Né? Cadê o Girão? Que lá insuflava as pessoas. Chamou até numa reunião lá no Senado. Vamos discutir aqui. Né? 72 horas. Ai, botou todos... E filmou ainda. Filmou! Os caras foram filmados nessa reunião no Senado pregando golpe. É a prova, gente. Pô, meu. Ô, pobre de direita, acorda, bicho. Acorda. Tu tem que acordar, meu rapaz. Tu tá sendo manipulado. Tu é manipulado. Não, não é manipulado. Manipulado, às vezes, a pessoa não sabe o que tá fazendo. E, às vezes, por acreditar que a coisa é certa, ela faz a coisa errada. Porque o outro está se aproveitando disso. Não! Às vezes o pobre de direita é porque ele quer ser burguês. Só que ele nunca vai ser burguês. Tu nunca vai ser Paquita do Trump. Tu nunca vai ser Elon Musk. Tu nunca vai ser um Gerdau da vida. Tu nunca vai ser um velho da van da vida vendendo ali na esquina ali teus radinhos de pilha, cara. Acorda! Esses caras passaram por cima de muita gente para chegar até lá. Esses caras, eles fizeram horrores. E eu sei que lá no fundo, tu é uma pessoa boa, de boa índole. Tu não é capaz de fazer a metade do que esses caras fizeram na vida deles para eles chegarem lá no topo e serem grandes burgueses. A bandidagem que não devem ter feito durante a história deles, da vida deles, é só pesquisar a história de vida. E compara a história de vida desse cara e vê se tu tem condição de fazer a mesma coisa, se tu tem escrúpulo para fazer isso, passar por cima do teu irmão, dar golpe em cima do teu irmão, dar golpe em cima dos teus vizinhos, dar golpe em velhinha. Que nem teve um coach aí, que fazia aí, e acontecia, e faz aquela, né, radiografia, ó, me segue que tu vai ter prosperidade. Pois é, dando golpe em velhinha, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Acorda! Bom, gente, hoje, falando sério de política, é isso. É o nosso canal, aqui no Roberto Mazzocco, Papo de Boteco. Até a próxima com o nosso Falando Sério de Política. E fique atento, vão lá no meu Instagram, Roberto Mazzocco 2026, que ali vocês vão ver mentiu pro tio. E quando eles mentem pro tio, é chibata neles.